Olá, desejo imensamente que vocês todos possam sentir a presença do Mestre junto com vocês, onde quer que estejam. Muitos podem estar ainda no carro, voltando do trabalho, outros deixam para ouvir naquele momento em que estão mais tranquilos em seus lares, outros gostam de ver já no momento que vai ao ar. Bom, seja que momento for, seja do jeito que for, seja por onde for, que seja o melhor momento para você. E aí, então, vamos começar conversando sobre o tema de hoje. O tema de hoje é Deus te abençoe. Eu quis dar uma viajadinha nesse tema e começou com uma brincadeira, tem mais ou menos uns 2 anos, com duas pessoas lá da escola, lógico, é a minha vivência. A gente não brinca tanto que na doutrina a gente traz que a doutrina ensina que todas as nossas vivências são escolas e que a nossa escola é o nosso lar, é o local onde trabalhamos. Bom, então eu trago muitas histórias dos locais em que eu convivo. Beleza, então vamos lá. Aí estava voltando de uma visita com duas técnicas, a assistente social e a pedagoga. E começamos a conversar sobre pedir benção para o pai e para a mãe. E eu fiquei olhando para ver o que elas iam dizer, porque isso foi algo que sempre mexeu internamente ali, né? Eu venho de dois lados da família, onde o pedir benção é muito comum, mas eu parei de fazer. Acho que eu posso dizer que eu devo ter sido considerada ovelha negra da família, até por mim mesma. Mas eu vejo que os meus primos, eles não pararam de fazer. E aí uma das técnicas comentou que ela, se não me engano, chega até a beijar a mão dos familiares e dos padrinhos e tal. E nessa situação em que estamos aprendendo a vivenciar, me vem muito essa frase na cabeça e me peguei por alguns dias passando pelo quarto da minha filha, falando boa noite, Deus te abençoe. Quem fala isso é minha mãe e meu pai. Mas eu, de verdade, já não falo mais isso para eles. E aí eu pensei que a gente podia dar uma olhadinha para essa frase. Deus te abençoe. Bença mãe, bença pai, bença tio, bença tia, bença avô, bença avó. Vamos comigo? Então tá. Comigo? Quem sou comigo? Eu sou Gislaine e estou como voluntária nas palestras nesse momento, na Casa Reencontro, uma casa onde muitos encontram infinitas bênçãos, bênçãos enviadas pelo Mestre Jesus e que são canalizadas neste espaço. Então, neste momento, vamos pedir as bênçãos do Mestre Jesus? Vamos lá comigo? Então, faz do jeito que você melhor se encontrar, da forma que você mais gosta de receber as bênçãos do infinito. Eu gosto assim, ó. Acho que eu escutei a campainha tocar. Tem uma luz infinita entrando por ela. Essa luz é meu irmão Jesus. Pode entrar, mestre. Vem aqui, eu tô aqui no quarto conversando com os meus amigos. Fica aqui comigo. Fica aqui com a gente, derramando as tuas bênçãos e os teus ensinamentos para nós que somos os teus filhos. Pois a luz de bênção é assim, né, mestre? Ela é passada dos nossos antepassados para nós. E nós vamos passar para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E você, mestre Jesus, é o meu antepassado. Passa aqui para nós as tuas bênçãos. Fica conosco, mestre.
Eu vou ficar olhando aqui para o lado, para o relógio, porque eu tenho que controlar o tempo, sabe? Bom, então vamos lá. E aí, nessa história de pedir benção, eu achei interessante olhar um pouquinho para isso. Eu faço umas colinhas, vocês já sabem, né? Eu gosto, porque senão eu vou embora. E todas as vezes que eu venho aqui para a gente conversar um pouquinho, eu faço uns estudos antes e vou fazendo um paralelo desses estudos com as vivências que eu tenho. Eu achei uma frase de um senhor muito interessante que ele diz assim, que assim como a água do mar, a água está para o peixe, as bênçãos de Deus está para nós. É impossível viver sem as bênçãos de Deus. Mas nós nos cobramos dessas bênçãos, ou questionamos se essas bênçãos estão chegando até nós. Porque às vezes a gente não consegue perceber elas concretamente, de forma real. Mas essas bênçãos, elas fazem parte de toda a composição do nosso planeta Terra, tanto material quanto espiritual, tanto físico quanto aquilo que nós não conseguimos visualizar. Estamos aprendendo agora, bem na pele mesmo, a necessidade do treinamento de novas formas de olhar para a vida, novas formas de olhar para os acontecimentos. E um deles é observar que, embora tudo isso está acontecendo, as bênçãos de Deus continuam sim sobre nós. E aí nós questionamos, como que você pode dizer sobre bênção nesse momento onde tantas e tantas pessoas sofrem e estão desesperadas com fome ou nos hospitais? Penso que podemos olhar de forma individual, na vida de cada um. Porque em alguns momentos, se a gente olhar pelo voo do helicóptero, fica mais tranquilo a gente identificar os problemas e as possíveis soluções. Mas no caso das bênçãos, acho que também podemos olhar um pouquinho de forma individual. Em cada história, em cada vez que a gente acordar da nossa cama e sentir que está vivo, que as nossas células, elas estão funcionando, que os nossos órgãos, eles estão em pleno vapor, dizendo para nós, você está vivo, continua a tua jornada, continua a tua caminhada. E a proposta das provocações, ela é bem em cima disso. Então, eu vou deixar aí como exercício para ti. Pensa quais as bênçãos você tem na tua vida. Você vai poder olhar, sim, aquelas que você considera que não são bênçãos ou que ainda não chegou tudo que você gostaria. Mas a proposta hoje é, faça uma lista do que você considera como bênção na tua vida, do que é o ar para você respirar, do que é a água do teu mar, peixe que vive nesse aquário. Tudo nesse planeta pode ser uma bênção, mas também podemos utilizar eles de forma negativa. A gente pode abençoar ou amaldiçoar, né? A tecnologia, ela pode ser uma bênção. A farmacêutica, ela é uma bênção, mas a gente sabe que tem ainda muitas situações que o homem, com a sua vaidade, com o seu orgulho, ainda necessita do controle sobre a farmácia, sobre os medicamentos que chegam até nós. As ervas, elas podem ser uma bênção, mas a gente também sabe que elas podem ser uma maldição na vida de algumas famílias. Todas as possibilidades que existem no planeta Terra, eles podem ser uma bênção, assim como tudo aquilo que aparece para nós. Se a gente está na zona de conforto e de repente chega uma tempestade e o nosso barquinho começa a pegar umas ondas ali mais complicadinhas, a gente não vai conseguir enxergar o porquê daquela bênção nesse momento. Talvez a gente só enxergue depois de muito tempo. Talvez a gente só enxergue mesmo depois de partir daqui.
Mas se a gente tiver a confiança no Mestre, a confiança em Deus, a confiança no universo, e alguns pontos também que eu vou trazer daqui a pouquinho, pode ficar mais seguro a jornada nesse barco, nesse mar, com mais tranquilidade, para que a gente possa respirar e aí sim observar as bênçãos que estão ao nosso redor. Mas vamos caminhar. Tem um cara que eu admiro muito, o nome dele é Bert Hellinger, e ele fez um estudo e trouxe uma, acho que pode ser chamado de ciência, eu não fiz essa pesquisa, gente, que são as constelações familiares. E nas constelações, ele traz a ideia da bênção dos pais. Então, existem alguns momentos nas constelações que a pessoa que está lá fazendo aquele trabalho com o profissional, com a pessoa, com aquele ser humano que estudou para isso, existe um momento em que a gente faz uma reverência aos nossos pais, aos nossos antepassados. Porque toda a força e energia que nós carregamos como seres humanos, nós introjetamos dos nossos pais, e a bênção que vem deles é muito forte. Nós não temos ideia de como é esse processo de energia vital que internaliza em nós quando nós temos a bênção e a proteção dos nossos pais para executar determinado projeto na nossa vida. Essa energia, ela vem no processo dinâmico e saudável, ela internaliza em nós, e aí nós conseguimos caminhar com as nossas próprias pernas. Dentro da evolução do ser humano, a gente sabe que o bebê não caminha pelas próprias pernas, a criança também não. Conforme vai chegando essa autonomia e essa maturidade, quando a gente percebe aquele olhar do nosso pai, da nossa mãe para nós, dizendo assim: nossa, você conseguiu, eu confio em você, pode caminhar. Quando a gente consegue olhar o olhar de bênção, de aprovação dos nossos pais, nós nos sentimos mais seguros e confiantes, até para nos lançarmos em projetos novos. Muitas vezes estamos empacados em alguma coisa e aquilo não anda, aquilo não vai. Mas quando a gente escuta uma aprovação dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, daqueles que são os nossos guardiões, a gente sente uma confiança e um poder interno de falar assim: meu, estou caminhando. E Bert Hellinger traz essa proposta. Eu estou falando aqui de forma bem gostosa, bem light, não estou falando nada de ciência, mas é ciência isso. Existe até um exercício, e eu fiz outro dia, e fiz com o pessoal que trabalha lá comigo, e ele faz uma proposta nesse exercício, onde em algum momento ele diz assim: tira toda a força que existe do seu pai de você. Faz de conta que você não tem nada do seu pai, só tem da sua mãe. E agora tenta dar um passo para frente. A princípio falei, não vai acontecer nada disso. Nada disso é verdade. Você acha que fazer esse exercício não vou dar um passo para frente, né? Pois não dá para dar um passo para frente. Eu não vou fazer esse exercício, não é essa a proposta, mas o que eu quero aqui dizer para vocês é dar o testemunho. O passo para frente não rolou. E eu conversei com algumas pessoas e elas também, mas não, isso aqui. Bom, elas fizeram e elas não conseguiram caminhar. No final do exercício, a gente faz a proposta novamente de adquirir, de retomar toda aquela força e energia que era do pai. E parece que é um milagre que você começa a andar e começa a deslanchar. É um processo energético que nós não visualizamos. É uma benção. Agora, se isso vem dos antepassados para nós, o que eu quero trazer aqui para a gente pensar também? O que nós estamos levando para os nossos descendentes? O que nós estamos passando de bênçãos para aqueles que convivem com nós? Pega aí aquela sua listinha que eu fiz a proposta no começo, anota aí mais uma lição para você poder pensar.
a permissão que esse pai e essa mãe vai nos dar de caminhar, ela é tão forte que às vezes, em alguns processos mais doentios, trava o caminho do filho. Ou nosso caminho está travado. Peraí, eu não estou culpando pai, não estou culpando mãe. Não é isto. Não é isto. É que nós, como seres humanos que somos, confundimos muitas vezes os nossos desejos, os nossos objetivos com os dos nossos filhos. Por isso que é importante o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei que aquilo é meu. Quando eu me conheço, eu sei que o que eu estou desejando para o outro é o que eu gostaria que fosse comigo. Quando eu me conheço, eu tenho uma condição de dizer assim: eu olho para ti, eu te reconheço e eu digo, vai em paz na tua jornada, pois essa jornada é tua. Quando eu me conheço, eu consigo olhar para o outro ser humano e entender que ele tem um plano divino. E aí eu entrego ele, eu dou para ele o que me compete de energia vital para que ele possa fluir e caminhar neste plano terreno. Eu, como mãe, posso fazer isso com a minha filha. Eu, como filha, fui atrás de autoconhecimento, fui atrás da ciência, fui atrás da espiritualidade, porque eu sei que não é só de um caminho que a gente faz. Às vezes, um caminho só a gente consegue, às vezes, só na espiritualidade rola, às vezes, a gente precisa da medicina, às vezes, a gente precisa de outras ciências que nos auxiliem. Para quê? Para que eu, como filha, entenda o que é dos meus pais e o que é meu. O que eu tentei resolver por eles, mas desculpa, pai, desculpa, mãe, essa parte é sua. E eu sei que eles hoje compreendem, porque eles são grandes, eles são maiores que eu, e eu não preciso resolver por eles. Eu posso contribuir, eu posso fazer parte deste círculo de bênçãos, mas eles são grandes, e sendo grandes, eles me dão a bênção deles para que eu caminhe na minha jornada. Meu pai não queria que eu fosse para psicologia, ele queria algo que desse dinheiro. Filha, eu fui a primeira da família a fazer faculdade. Falei, você vai gastar todo esse dinheiro? Psicologia não dá em nada, né? Mas é na psicologia que eu fui feliz, ou que eu sou feliz. E hoje eu vejo pelo olhar dele, ele conseguiu entender. Eu fui atrás de muitos recursos para poder entender o que era deles e o que era meu. Para quê? Para que eu possa me encontrar como ser humano e hoje poder abençoar a minha filha. Passar para ela a condição, vai filha, caminha. O mundo é teu junto com o irmão Jesus. E aí ela pode caminhar com os pés dela, assim como eu venho caminhando com os meus, e nunca esquecendo de olhar para trás, para os meus antepassados. Estava falando agora em antepassados, né? Eu lembrei. O, eu tenho uma tia que hoje ela já partiu para o plano espiritual, a tia Lute. Ela era muito linda e todos os meus tios e tias eu tenho referências e de olhar para eles e de lembrar deles, cada um tem uma história, cada um tem uma energia que me passou, cada um tem uma bênção que me transmitiu como antepassados meus e que disso eu busco como modelo de vida, sabe? Aquele modelo que a gente olha e fala, isso aqui eu quero ser. Só que quando eu era pequena, os meus tios chegavam lá na minha casa e era a casa da minha avó. Então todo mundo ia para a casa da avó, mas que na verdade era a casa que eu morava também, no quintal. E aí eles chegavam e os meus primos ficavam, bença tio, bença tia. Mas os meus amigos olhavam e eu tinha vergonha, eu achava que eu não tinha que fazer aquilo. E aí eu parei de pedir bênção para os tios. Antes a gente tinha mais dificuldade. Eu fiquei pensando sobre isso, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Quem quiser colocar aí depois no chat. Eu acho que eu entendo que cada um tem um olhar, uma visão, uma opinião, mas acho que hoje nós assumimos muito mais a nossa espiritualidade do que quando eu era criança. Há uns 30
5 anos atrás, eu acho que a gente não tinha muita coragem de assumir a nossa religião, o que nós acreditávamos. E pedir bênção era me submeter ao outro, era dizer que eu acreditava em Deus, né? Então, eu parei de pedir, mas os meus primos não. E eles chegam hoje no meu pai, na minha mãe, e eu vejo que isso até me incomoda, porque eu falo, meu, eu não consigo, né? Mas eu não vejo a hora dessa pandemia passar, de ver as minhas tias, de olhar e falar, bença tio, bença tio. Né? Porque através da bênção deles vai vir a bênção de todos os meus antepassados, vai vir essa força, essa garra que eu posso carregar no meu sobrenome. E quando a gente ia embora, a tia Lourdes falava assim, vai com Deus, Deus te abençoe, o anjo da guarda te proteja. E tinha muito mais que ela falava. E eu, na época, criança, tinha vergonha. E hoje, quando eu falo tchau para minha filha ou para o meu irmão, e penso que o meu irmão está aí, saindo, e eu fico assim, ai, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma oração. Eu estou rogando a Deus que proteja eles, cobrindo eles de bênção. Estou solicitando a Mãe Maria que cubra eles com o seu manto. O que é isso? É dizer, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe na tua consciência. E que na hora que o teu livre-arbítrio for decidir fazer algo que vai te prejudicar como ser humano nessa vida e vai atrasar a tua espiritualidade, que tu pare onde tu quer que tu esteja. Que Deus te abençoe no plano que você combinou lá em cima e que veio aqui para executar. Que Deus te abençoe na força e na coragem de saber que você vai poder dar essas bênçãos para os seus descendentes. E que a hora que você começar a ver os seus descendentes aqui, você vai olhar para eles e vai falar, Deus te abençoe. E vai ver a tua força neles. E vai ver a força que vem do Mestre Jesus, que está aqui com a gente. E essa força vai passando em cadeia, e isso vai fazendo um círculo. E esse círculo vai cada vez mais se fortalecendo. E do individual, a gente vai passando para o grande, para o coletivo. E eu sinto até hoje o carinho e a proteção da minha tia falando. Vai com Deus, Deus te abençoe, filha. Por mais que eu não pedisse a benção dela, ela me abençoava. Teve até um exemplo de um senhor que usou, dizendo assim, que numa pedreira, quando eles ficam batendo numa pedra para que ela se transforme em várias pedrinhas, ele disse, qual das pedradas que quebra aquela pedra? A primeira, a 11ª, a 20ª, a 30ª, ou a que quebrou a pedra? Foram todas as marteladas. Eu falei pedradas, né? Não. Foram todas as marteladas. Então, eu sei que muitas vezes quando a gente escuta isso, a gente fala assim, ah, mas eu abençoo meu filho, minha filha, e ele continua fazendo aquilo que eu desejo que não faça. Continua abençoando. Continua abençoando, porque, principalmente quando são pequenos. Por quê? Porque a história da minha tia, dos meus tios, estão aqui dentro de mim. Por mais que eu tinha vergonha lá quando eu era pequena, eles estão em mim hoje. E o que eu passei a fazer nessa pandemia, quando eu passo no quarto da minha filha? Deus te abençoe. Ela não pede bênção para mim nem para o pai dela, mas eu digo a ela, Deus te abençoe, filha. E quando eu desligo o telefone do meu irmão, eu digo, Deus te abençoe. E digo para o meu pai e para minha mãe também, Deus abençoe vocês por poderem ter me dado a vida, a energia da vida. Porque agora eu não preciso culpá-los das coisas, porque as minhas ações são minhas. Eu tenho os meus pés para caminhar, mas eles me deram a vida para que eu pudesse cumprir aquilo que eu combinei lá em cima. Entendeu? Então, tia Lourdes, e todos os meus tios queridos e tias,
lindas. Deus abençoe vocês todos, por poderem fazer parte da minha história e da minha vida. E hoje eu conto para minha filha e quero contar para os meus netos a história de todos esses meus tios e tias, meus avós e avós lindos que são, e do meu pai e da minha mãe. E quando a gente faz esse exercício, a gente sente a bênção deles chegando em nós. Deixa essa bênção chegar em vocês, e que ela alimente a sua alma de força e de coragem. Tem um trechinho da Bíblia que Lucas diz assim: abençoado é quem abençoa. Abençoado é quem abençoa. Quando a gente faz isso e a gente vai abençoando, a gente, a gente entra no círculo do retorno, na lei do retorno. O contrário também é verdadeiro. Se eu fico amaldiçoando, em Provérbios diz assim, ó, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Se eu fico amaldiçoando, eu também tenho esse poder. Uma das minhas tias, uma vez contou para minha mãe, que ela usava uma palavra que me parece que era isso, não tenho bem certeza, mas que a palavra desgraçado tem uma força muito grande sobre a morte. Não é sobre a morte do ser humano, sobre a morte dos projetos, sobre a morte da saúde, sobre a morte das possibilidades infinitas. Qual que nós queremos chamar para os nossos dependentes? Qual que nós queremos chamar para nós? Se a gente procurar lá no dicionário o significado de abençoar, glorificar, proteger. Quando chega um bebê no mundo, o que vocês fazem? Levam presentes. A gente leva o presente material. E que presente espiritual nós levamos para esse bebê? Eu criei um costume, faço um desafio aí para vocês, quem quiser escrever aí no chat. Eu criei um costume, quando eu olho para o bebê, eu digo assim, bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo a este mundo, bebê. Que os teus projetos possam ser realizados. Que você seja coberto de bênçãos. E que você seja firme, forte, seguro naquilo a que você se propor. Nossa palavra tem poder. Ela pode ser como aquela martelada que vai para quebrar a pedra. Uma pedra que, a princípio, nós somos em alguns momentos. Que precisa se transformar em pequenos pedaços, às vezes, para fazer parte do todo. Eu gosto bastante das músicas, né? Teve até uma brincadeira minha que foi sobre música. Tem uma da Elizabeth Lacerda que chama Prece do Amor. E ela diz assim: onde estiveres agora, que o bom Deus te guarde. Quando as pessoas que amamos saem de perto de nós, dá uma angústia, principalmente agora nesse momento de pandemia. Nesse momento, lembra de lançar sobre elas, porque lá no dicionário do Aurélio também fala que abençoar é lançar bênçãos. Você pode lançar bênçãos, que é mais poderoso que uma oração de mãe, uma oração de vó. Você pode lançar bênçãos sobre todos os seus descendentes, sobre as suas plantas, sobre tudo aquilo que você conquistou, sobre tudo aquilo que te rodeia. As pessoas que convivem contigo, eu sei que você deve estar pensando que não é fácil, eu sei. Eu imagino. Mas vai lançando bênção um pouquinho por dia. Começa com uma meta, uma vez ao dia, no dia seguinte 5 vezes. E aí isso vai aumentando de uma forma que você nem vai perceber. Quando você vê, você está passando no quarto da pessoa e está dizendo, Deus te abençoe. Quando nós podemos olhar
para as nossas conquistas e abençoá-las, é como se o próprio Cristo tivesse com a gente abençoando. É aquele dia mais feliz que a gente tem, que a gente fala assim, tá tudo sendo abençoado na minha vida. Aí quando algo dá uma viradinha, a gente se desestrutura. Nesse dia, vamos tentar abençoar também. Vamos tentar abençoar o que está vindo, entender que aquilo vai fazer parte do dia que a chuva veio. Depois da chuva, o que vem? O sol. Abençoa a chuva. Abençoa a chuva porque ela vai molhar a terra. Se ela não molhar a terra, não vai ter o alimento para você comer. Então, faz uma lista das coisas que, nesse momento, você considera que não estão tão abençoadas. E nessa lista, já faz uma projeção assim, ó. Hoje isso não tá. Então, qual é a bênção que vai poder vir para cobrir isto? Faz aí uma meta, já uma projeção de que bênção você espera sobre isso que hoje não está muito legal. E se for algo que depender de você, arregaça as mangas da sua blusa e vai trabalhar para conseguir, porque as bênçãos podem partir de você. Se for algo que não depende de você, roga ao Pai. Diz a Ele que se as bênçãos dos nossos pais físicos produzem tantos efeitos benéficos, imagina as bênçãos do nosso Pai espiritual, do nosso governador planetário. O que ela pode fazer em nós? Às vezes, Deus nos manda sinais para que possamos abençoar algumas coisas. As bênçãos, elas são mais fáceis quando temos a afetividade. Quando temos um vínculo, quando temos um amor pela pessoa, um carinho, mas Deus também está nos pedindo hoje para que a gente possa abençoar aquilo que nos não é benéfico, aquilo que não nos faz bem aos olhos. Chico aconteceu uma história com ele. Houve uma vez lá na casa dele que eu escutei essa história semana passada, viu, gente? Houve uma vez lá na casa dele que estava entrando um ladrão de noite. E ele roubava o que tinha no quintal. Bom, isso foi algumas vezes e tal. E aí ele e os irmãos dele fizeram um acordo que eles iam ter que ficar lá de plantão. E o Chico foi o escolhido primeiro. Então eles fizeram uma arapuca, pegaram uma trouxa, colocaram lá umas coisas e amarraram, e era para o Chico ficar de plantão, esperando o gatuno lá para poder pegar o cara com a boca na botija, né? Bom, no dia seguinte, a trouxa tinha sumido e os irmãos bravos com o Chico. Chico, o que aconteceu? Ai, gente, vocês me desculpem, me perdoem, acho que eu dormi. Acho que eu dormi. Tá. Chico não tinha dormido, não. Chico tinha visto quem estava lá mesmo. E passado um tempo, entrou um moço lá na casa, no centro espírita do Chico e disse assim: Chico, desde eu que entrava na tua casa, eu que estava roubando as coisas. E desde aquele dia, quando eu abri a trouxa de roupa e dentro vi o bilhete que você me deixou, Chico, eu nunca mais consegui roubar ninguém. Eu não trabalhava e eu fui atrás de um trabalho. Eu não conseguia, Chico, fazer nada na minha vida. Mas quando eu li que você escreveu, Chico, tudo na minha vida mudou. Sabe o que o Chico tinha escrito no bilhete? Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E a todos os nossos irmãos que nesse momento encontram, através de situações que irão danificar outros seres irmãos, que eles possam ser abençoados, para que eles possam tomar consciência disso, que eles possam sentir as bênçãos, se não de alguns pais que ainda não conseguiram dar, dos avós, dos antepassados, ou do Mestre Jesus. Que todos nós, nos nossos erros e acertos, possamos sentir que Deus está conosco, nosso irmão Jesus, que eles olham para nós
em todos os segundos das nossas vidas e que dizem para nós, mesmo que nós não pedimos a sua bênção, mas eles nos dizem: Deus te abençoe.